Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui com a nossa série novamente de Romanos, capítulo 4, Abraão como exemplo de fé. Se você estiver gostando até aqui, se você tiver também alguma dúvida ou quiser dar algum comentário, comente aí, dando uma retrospectiva do que nós falamos no vídeo passado, que foi em capítulo 3, a fidelidade de Deus. Todos são pecadores e Cristo tornou sobre si nosso castigo. Paulo dá uma explicada, resumindo aqui pra vocês, quem não viu o último vídeo, e quem não viu, vai lá ver o último vídeo, tá bem legal, tá bem bacana. Fala sobre a fidelidade de Deus, de que ele se importa com todos, que ele não é só Deus de judeus, e sim Deus de gentios também, ele é Deus de todo mundo. E Paulo também enfatiza que todos nós somos pecadores, porque nós estamos tomados pelo pecado, independente se a gente faz ou não. O pecado já está dentro da gente porque é a nossa natureza. Essa natureza foi contaminada lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, escolhendo o que é o certo e errado. Hoje nós vamos falar sobre Abraão como exemplo de fé. Paulo já inicia dizendo aqui que, do ponto de vista humano, Abraão foi um fundador de nossa nação, falando de Israel. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se gloriar, mas não perante a Deus. Pois a Escritura diz: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ou seja, Abraão obedeceu a Deus. Abraão acreditou em Deus. Abraão creu em Deus. Abraão creu nas promessas que Deus deu para ele. Então, quando Deus falou: vai vir uma nação sobre você, saia da tenda, olha para o céu, olha quantas estrelas está em cima de você, esse vai ser o número do seu povo, acredita nele. E Abraão, com 100 anos, junto com Sara, ia ter um filho, ia ter uma nação inteira. Como é que ele ia acreditar nele? Mas ele saiu da terra natal dele, foi para outra terra, terra de estrangeiros, viveu como um estrangeiro ali e acabou cumprindo a promessa de Deus, acreditando nele, fez o que ele fez, entregou seu filho Isaac, e iria entregar, no monte, só que ele confiou em Deus, ele creu em Deus. Então, por isso que ele foi declarado justo, ele confiou, ele obedeceu, foi obediente. O versículo 4 diz: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito, ou seja, quem faz, ele tem um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Ou seja, tudo que você vai fazer não é um presente, mas sim um direito seu, você merece aquilo. Mas ninguém é considerado justo com base no que você fez. Ou seja, a base de ser declarado justos é mediante a fé em Jesus Cristo, mas por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores, ou seja, pela prática da fé. É uma coisa junta, ok? Não que você crendo em Deus e não praticando, você não vai ser salvo. Você vai ser salvo, mas não vai ser uma transformação 100%, porque quando você acredita em Jesus, vem junto a mudança do ser, vem junto a mudança de quem você é, vem junto a mudança do seu coração, do seu pensamento, entende? No versículo 6, Paulo vai falar que Davi também falou a respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Versículo 7, ele vai dizer: como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado do Senhor não leva mais em conta, ou seja, como são perdoados pela fé em Jesus Cristo. Naquela época, no dia de Jesus Cristo, ele está dizendo, Davi, como é feliz aqueles que não têm mais o pecado para poder se envergonhar, que foi perdoado pelo Senhor. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também para os gentios incircuncidados? Olha Davi pensando para fora. Já dissemos que Deus considerou Abraão justos por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. Palavra bem difícil, né? A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e que Deus já o havia declarado mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. É a mesma coisa do batismo. Será que a pessoa é declarada justa depois do batismo ou antes do batismo? Antes do batismo. Porque depois do batismo ela já foi considerada justa, ela já foi declarada justa. Ela já acreditou em Jesus e por isso que ela deu esse passo a mais de confissão externa da sua fé para a humanidade, que é o batismo. Então, quando você se batiza, você não é declarado justo, você já é justo antes de ser batizado porque você acreditou em Jesus. E por isso você está se batizando, e por isso você vai querer mudar, e por isso que você quer viver o reino, e por isso você quer transparecer o reino da sua vida para quem está à sua volta, entende? Desculpa, tô com Covid. Tô fazendo vídeo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu lacrimejou o olho. Versículo 12, Paulo vai dizer: e Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão antes tinha de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança é prometida apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Ou seja, se você só vai ter herança se você obedecer à lei, a fé não precisa da fé. E a promessa também não precisa de promessa. Porque você só vai obedecer à lei e por conta da lei você vai ganhar de volta, entende? E aí vai ser mérito seu. Então, pra que vai precisar de tudo isso? Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar.
Ou seja, você ter a opção de errar é não ter o errado para poder fazer. Não é ter a opção do errado, certo? É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como teve Abraão. Pois ele é o pai de todos os que creem. Então, Paulo aqui dando essa mexida e mostrando que é necessário você ter a fé e é necessário você praticar aquilo. É necessário você ter a prática da lei, mas também é necessário você acreditar, você obedecer, você ter fé que aquilo vai acontecer, você ter fé, sabe? E praticar a fé. Então, conforme aparece nas escrituras, eu fiz de pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz dos mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivos para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações ainda com 100 anos de idade. Pois Deus lhe tinha dito: este é o número de descendentes que você terá, mostrando ele para o chão da areia, os grãos de areia e para as estrelas do céu. Então, sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, sem cor, bem como seu ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete, independente da situação que você está, independente de como você se encontra. Se Deus te deu uma promessa e ele é fiel para cumprir, se você for justo e se você for fiel, se você for obediente, se você for acreditar naquilo que Deus te entregou, provavelmente aquilo vai acontecer, entende? E você vai ser declarado justo por conta da sua fé nele. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado no terceiro dia para que fôssemos declarados justos diante dele. Ou seja, basicamente, antes de Jesus, o povo que era declarado justo era como? Diante a fé. Fé em quê? Fé em Deus, tendo obediência, buscando intimidade. E depois de Jesus, a mesma coisa, só que era no sacrifício que ele teve. Ou seja, você é declarado justo porque você agora não vai ter mais pecado, porque todos os seus pecados foram perdoados, entende? É uma questão de perdão de pecados. E antes de Jesus, não tinha essa questão de perdão de pecados, mas você é declarado justos mediante sua fé. Você ainda vai pecar, como também hoje você ainda vai pecar, só que esse pecado de hoje em dia vai ser perdoado, e anteriormente você vai ser justificado pelo que você for fazer, o que você for crer, o que você for falar, o que você for obedecer diante daquela promessa que Deus vai te dar, diante da forma como você vai agir. E aqui é basicamente a mesma coisa, só que tendo a fé em Jesus Cristo e na fé de que ele ressuscitou dos mortos pelo terceiro dia por nós, morreu no nosso lugar, que o sangue dele derramado na cruz nos lavou, que agora somos salvos por causa disso, e por isso nós devemos mudar nossa vida, morrer para nós, viver para Cristo. Entendeu? Caraca, falei bonito agora, hein? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô gostando muito de fazer. Capítulo 5. Nos vemos lá. Falou!